Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Oliveira, sou do canal Estudo na Web. Essa é a aula 1 do nosso curso de UML 2.0. Nessa aula a gente vai entender a introdução da engenharia de software e quais são as principais características da engenharia de software, beleza? Então vamos aqui para iniciar aqui com o nosso slide. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a engenharia de software, né? Eu vou até ler aqui essa definição, que ela resume bem o que se trata, né? Então, aqui, ó, é uma área da computação voltada à especificação, desenvolvimento, manutenção e criação de software, com aplicação de tecnologias, práticas e gerência de projetos e outras disciplinas, visando a organização e a produtividade, né? Bem, gente, aqui a gente fica, né, a gente pode notar que a engenharia de software, ela passa por várias áreas ou disciplinas, como você queira chamar. Então você tem desde o levantamento de requisitos, a parte de análise, a parte de entendimento, até mesmo a implantação e também os testes. Então a engenharia de software ela caminha por todas essas fases do desenvolvimento de software. E a gente vai ver alguns desses detalhes no decorrer das aulas, e é uma parte bem interessante porque a UML está dentro de uma dessas etapas, por isso que nós estamos vendo esse entendimento da engenharia de software para a gente entender em que contexto nós estamos quando a gente está aplicando a UML, beleza? Bem, vamos lá. Qual que é o objetivo, então? A engenharia de software ela busca na engenharia as bases ou as formas de como construir um software, ou seja, busca a resolução de problemas práticos e soluções que sejam economicamente viáveis, né? O que a engenharia de software ela acaba fazendo, tá, gente? Então ela vai olhar em outras disciplinas que não são tão aplicadas a desenvolvimento de software, mas são de engenharia, e ela vai buscar esses recursos que fazem sentido para a engenharia de software. Então, às vezes, um determinado método ou metodologia que pode ser utilizada para gerência de projeto, para gerenciar muito bem esse projeto, ela pode pegar, por exemplo, de uma outra disciplina, de uma outra engenharia e trazer para dentro da engenharia de software e acoplar da melhor forma possível. Existem exemplos como o PMBOK, que a gente vai ver aqui aonde ele se enquadra, mas é um exemplo de aplicação de que veio de outras engenharias, tá bem? Bom, o que se estuda então na engenharia de software, né? Então aqui a gente tem os fundamentos para a engenharia de software, envolvem o uso de modelos abstratos e precisos que permitem ao engenheiro especificar, projetar, implantar e manter sistema de software, avaliando e garantindo suas qualidades. Então, a engenharia de software ela vai estudar como que ela vai especificar, projetar, implementar e manter sistema de software. Lembra lá que eu comentei as fases? Então perceba que ela especifica, ela projeta, ela implementa e ela mantém. Então ela passa por todas as etapas, todas. Por isso que ela é tão importante, ela tem uma base muito interessante. Bem, quais são as áreas de atuação então? Atualmente as tecnologias e práticas que englobam as seguintes áreas. Então a gente tem aqui linguagem de programação, banco de dados, ferramentas cases, bibliotecas, padrões, processos e qualidade de software. Então aqui são as áreas de atuação, de atuação que a própria engenharia de software atua. A gente vai entrar em cada uma delas aqui para dar um pouco mais de detalhe. Bem, aqui agora a gente vai entrar em tecnologias e suas práticas, né? Bom, aqui a gente entra então na primeira, que é a linguagem de programação. Listei aqui 10 linguagens. A gente tem ASP, C, C++, C Sharp, COBOL, Delphi, Java, JavaScript, PHP, Python. Coloquei aqui o loginho do PHP, do Python, do Java e do JavaScript também, apenas para exemplificar. Então, quando a gente fala de linguagem de programação, ele também está dentro da engenharia de software em uma etapa específica. Tá? Então, se você não conhece bem ainda esse contexto de linguagem de programação, basicamente quando você vai construir sistemas, você precisa escrever esse sistema em uma determinada linguagem. Existem linguagens específicas para determinadas tarefas que têm uma eficiência maior e outras que são melhores para outros casos. Então, existem essa ramificação, existem outras linguagens também, mas eu coloquei aqui algumas apenas para exemplificar e para fins didáticos, tá bem?
Bom, depois a gente tem a parte de banco de dados, então aqui a gente tem o Firebird, SQL Server, MySQL, SQLite, o Oracle, o Postgre, tem aqui o MariaDB também. Então aqui eu coloquei o loginho de 4 bancos, né? O MariaDB, o MySQL, o Postgre e o logo da Oracle aqui para exemplificar o banco de dados dele, né? Embora que agora o MySQL também foi adquirido pela Oracle, né? Já tem um tempinho. Mas é um outro exemplo também de ferramentas, né, que estão, né, dentro da engenharia. Bom, agora a gente vai entrar aqui nas ferramentas cases. Então a gente tem aqui NetBeans, Eclipse, Git e o GitHub. A gente tem aqui o Asta Community, o Microsoft Word e também o Microsoft Project. Claro que aqui, gente, pensa que quando você está projetando algum tipo de sistema, você precisa gerenciar as tarefas, o seu código, tudo que você precisa gerenciar quando você está ali naquele processo de desenvolvimento, seja se tratando do código, seja tratando de documentos, tudo isso pode ser considerado como ferramenta case. Por isso que aqui a gente colocou o Word e o Project. Embora que eles estão cada vez mais em desuso, pelo menos para essa finalidade, mas eu coloquei aqui como um exemplo, tá? Vocês ainda vão ver muito essas ferramentas sendo utilizadas, principalmente quando você estiver fazendo trabalhos acadêmicos, que você vai ver que é o que vai se pedir, o que vai se utilizar nesse meio. Claro que não, no mercado ainda tem uma aderência, mas vem perdendo espaço. Aí a gente tem aqui o Git, né? Então, com /GitHub, né? Que são ferramentas aí para você fazer o versionamento. Temos aqui o NetBeans e o Eclipse, que são ferramentas de edição de código, né? São IDEs, né? Que a gente chama. E esse Asta Community aqui, que ele é o software que nós vamos utilizar até mesmo para criar aqui os diagramas da UML. Beleza? Bom, continuando aqui, a gente entra aqui na parte das plataformas, né? Então aqui a gente tem duas vertentes. A gente tem aqui os sistemas operacionais e também as arquiteturas de hardware, né? Então o que a gente tem aqui de sistema operacional? A gente tem aqui o Linux e tem o Windows. A gente poderia ter, de repente, aqui o Android, qualquer outro meio também, mas eu coloquei esses dois aqui apenas para exemplificar. E uma arquitetura de hardware aqui, eu coloquei um computador aqui que ele está exemplificando um servidor, tá, gente? Então isso aqui, ele está querendo só mostrar um servidorzinho, tá bom? Continuando aqui, a gente entra aqui na parte das bibliotecas, né? Então aqui que são partes prontas de um sistema, geralmente integrada de uma forma modularizada. Então assim, quando você está desenvolvendo um sistema, vamos pensar em um e-commerce, né? Então você desenvolve ali a área de login, você desenvolve ali a parte do checkout, né? E você tem áreas específicas que você vai utilizar de sistemas de terceiros. Vou te dar um exemplo, a parte de pagamento, a parte do frete, por exemplo, são sistemas de terceiro. Esses sistemas a gente chama de bibliotecas. Então, algumas dessas bibliotecas são pagas, né? Outras são gratuitas, outras são liberadas a partir do momento que você passa a utilizar um serviço desses mecanismos e aí você começa a utilizar. Então são um subsistema que você consegue extrair algumas rotinas que são prontas e você utiliza essas rotinas para modelar de acordo com a tua necessidade, utilizando a expertise desta biblioteca, né, para aquilo que ela foi pensada e vai ser mantida por um terceiro. Então, esse é o objetivo. Você abstrai ali um pouco da complexibilidade ou até mesmo de um tipo de recurso que você não quer desenvolver e você quer deixar ele desacoplado ali, vamos dizer assim, da tua aplicação raiz, né, o core, né, que a gente fala. Tá bem? Então, pensa nisso daí como uma biblioteca. Agora a gente entra um pouco nos padrões, né, que a gente vai falar um pouco de tudo, né, que aqui a gente pode entrar em padrões internos de empresas, que aí pode ter padrões de desenvolvimento e padrões também do projeto, na parte de gerenciamento. Aqui eu coloquei dois exemplos, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, na parte de desenvolvimento, coloquei o padrão de MVC, né, que é o Model View Controller. Você tem aqui o PMBOK na versão 5 aqui, eu só coloquei o número da versão, mas a gente poderia colocar aqui também o Agile e essas outras metodologias que existem hoje, o Squad lá, que é mais para organização de time, mas são padrões que são adotados para você fazer o gerenciamento e também você ter ali o seu processo de desenvolvimento de software, beleza? Bom, continuando aqui, agora a gente entra um pouco em modelos de processos, né? Isso aqui é mais... Perceba que a gente
A gente vem da parte mais de código, vamos dizer assim, a parte, vamos dizer assim, mais tecnológica, e a gente vai para até para uma etapa mais de processo. Então perceba como a engenharia de software ela é ampla, ela tem uma visão macro sobre todos os processos, departamentos do negócio mesmo, e é isso que ela faz mesmo. Então aqui eu coloquei alguns modelos, a gente tem aqui o Cascata, o Espiral, o RAD e também o CMMI. Então aqui eu coloquei dois exemplos, né? Aqui o modelo espiral, né? Desculpe, e também aqui o modelo de CMMI, que são os níveis de maturidade aí da organização. Beleza? Então agora a gente vai entrar na parte da qualidade, que é, né, tem até um breve descritivo aqui, garantir um produto final que satisfaça o cliente dentro do que foi acordado. Então a qualidade, basicamente, ela vai pegar todos os processos, né, e vai olhar para ver se ele foi feito da forma adequada. Então, pensa assim, lá na etapa de requisitos, alguém pensou como os processos e também o software deve se comportar. Ok. Depois disso, ele foi para uma etapa de desenvolvimento. Beleza? Ok. Depois dessa etapa de desenvolvimento, ele vai para uma etapa, vamos dizer assim, de teste. Ok, ele passa. Depois disso, vamos dizer que ele vai entrar um pouquinho na parte da qualidade. Então, a qualidade, basicamente, ela vai validar se todos os processos foram feitos da forma adequada. Se o pessoal de requisito fez da forma correta e o pessoal de desenvolvimento entendeu e transformou aquele entendimento de requisito em código sem causar nenhum tipo de bug, e o pessoal de teste também conseguiu executar os testes porque não houve nenhum problema antes, então, quando ele chegar nessa etapa aqui, ele só vai validar para saber se tudo ocorreu da melhor forma. Então, aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a revisão, ele vai fazer a transição e também a operação. Ele vai entrar em um ciclo aqui, então ele sempre faz isso. Revisão, transição e operação. Então, ele sempre vai fazer isso aqui na parte da qualidade. Beleza, gente? Então, ele vai validar o que foi feito. Porque a qualidade, ela vai, dependendo do contexto da empresa, da organização, algumas empresas colocam um pouco de qualidade de acordo com determinado nível dentro de cada processo que ela tem. Então, automaticamente os processos eles vão tendo ali o teu nível de qualidade, entendeu? Então é uma coisa que acontece. Para concluir, então, a engenharia de software estabelece o uso de um conjunto de princípios de engenharia, tendo como objetivo principal construir software confiáveis, eficientes e economicamente viáveis em máquinas reais. Então isso aqui ele faz um resumão de tudo que nós vimos. Então perceba que a engenharia de software então ela estabelece vários padrões e várias formas de você construir software. E ela sempre visa o quê? O objetivo principal tem que ser confiável, tem que ser eficiente e, por fim, tem que ser economicamente viáveis e, claro, tem que rodar em máquinas reais. Não adianta a gente querer construir um software super maravilhoso, perfeito, e ele não ter, por exemplo, um valor acessível para você poder construir esse software. Não adianta você construir o software e você ter que consumir muita máquina, né, para você poder rodar esse software. Então, tem que ter um sincronismo muito bom ali para tudo, no final das contas, a gente tem um paralelismo muito bom entre todas as disciplinas e tudo isso no final sair o resultado do projeto, que é o software funcionando. Beleza, gente? Então essa foi a conclusão da nossa primeira aula aqui sobre introdução à engenharia de software. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver algum detalhe, alguma dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima aula.